No último final de semana, alguns comícios aconteceram pelo Brasil. E um deles foi o comício do PT lá em São Paulo, no Vale do Anhangabaú. Ponto tradicional de encontro dos petistas ali na capital paulista. Lá, mais uma vez, o ex-presidiário e ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a atacar os cristãos do Brasil. Mais uma vez, Lula voltou a atacar padres e pastores, incentivando de forma direta a desobediência a líderes religiosos da Igreja Católica e da Igreja Evangélica. Lula, mais uma vez, se incorporou numa santidade que só ele conhece. O Lula. Ouça com bastante atenção o que disse o Lula e tire as suas próprias conclusões. Em Deus, eu falo isso com a tranquilidade de um homem de 76 anos de idade, 8 filhos criados, 8 netos, 5 filhos e uma bisneta. Eu, quando quero conversar com Deus, eu não preciso de padre ou de pastores. Eu posso me trancar no meu quarto e conversar com Deus quantas horas eu quiser, sem pedir favor a ninguém. É assim que a gente tem que fazer, para a gente não ser obrigado a escutar pessoas contando mentira, quando deveria estar cuidando da fé, quando deveria estar cuidando da espiritualidade, quando deveria estar lendo a Bíblia decentemente e não inventando coisas. Por isso, meus companheiros e companheiras, esse dia 20 de agosto. Pois é, Luiz Inácio Lula da Silva, quase que diariamente, quase toda vez que usa a palavra, ele não perde a oportunidade de atacar os cristãos. Assim como faz o Ortega lá da Nicarágua. Mais uma vez destila o seu ódio contra padres e contra pastores. Mas Lula, esses padres e esses pastores são os mesmos que durante a pandemia os seus governadores ameaçaram de prisão. Quem é que não lembra? Eu estou no Ceará. Aqui no Ceará, os teus aliados, o governador do estado do PT, o Ciro, que até um mês atrás comia no teu coxo, todos eles proibiam. Limitaram pessoas na igreja, só podia tantas pessoas. Ameaçaram prender padres e pastores. Proibiram as pessoas de fazer um enterro digno para seus parentes. Aqui só podia se enterrar, Lula, político ou gente famosa. Quando morria um pobre, era direto pro saco. Saco preto e enterrado em vala funda. Quando não enterrava vivo, porque nós temos dezenas de relatos de pessoas que ainda estavam se mexendo, pessoas que ainda estavam respirando, pessoas que ainda tinham sinais vitais sendo ensacadas durante a pandemia. Então, Lula, fica difícil agora você querer o apoio das igrejas, dos padres, dos pastores, quando há pouco tempo atrás o teu pessoal ameaçava de prender eles. Fica difícil, Lula, um padre ou um pastor lhe apoiar quando você defende o aborto. Isso vai totalmente contra, Lula, as regras da Igreja Católica e da Igreja Evangélica. É difícil, Lula, você conseguir o apoio de padres e pastores apoiando a ideologia de gênero.
que fere mortalmente as regras da Igreja Católica, dos cristãos evangélicos, Lula. Lula, fica muito difícil você querer o apoio do cristão quando você ameaça cessear a liberdade da imprensa, quando você ameaça censurar veículos de comunicação, quando você ameaça censurar a internet. Fica difícil, Lula. Fica difícil, Lula, o povo apoiar você, porque durante a pandemia, enquanto tinha muito pai de família perdendo o emprego, enquanto tinha muito pai de família quebrando, fechando empresa, enquanto tinha muita gente correndo da polícia pelo fato de trabalhar, enquanto tinha muita gente morrendo, principalmente pela incompetência de governos ligados a você, você usava as redes sociais para agradecer a natureza pelo coronavírus, Lula. Lula, você pegou um microfone, foi para a internet e disse: a gente tem que agradecer a natureza por ter sido criado esse monstro chamado coronavírus. Você disse. E como eu não sou de mentir, eu vou botar no ar você dizendo isso, porque tudo meu fica guardado, tudo meu fica arquivado, para que depois ninguém questione o que eu falo, porque eu só luto com a verdade, Lula. Você que está aqui comigo, compartilhe. Nós vamos ver agora o que disse o Lula durante a pandemia. Põe aí o que disse o Lula. Quando eu vejo, sabe, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada, ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos começam a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Essa crise do coronavírus, somente o Estado é que pode resolver isso, somente o Estado pode resolver isso. Aí, não foi eu que disse não, foi o Lula. Enquanto tinha gente brigando, dizendo que era para salvar vidas, que a vida estava acima de tudo, o ex-presidiário comemorava o coronavírus, porque o coronavírus ia ajudar o povo a abrir os olhos para a questão da privatização. Olha o pensamento do cidadão. Para prejudicar o governo federal, para prejudicar o Bolsonaro, para prejudicar quem quer que seja que essa mente doente queria prejudicar, ele agradecia até esse desastre